Boa tarde, pessoal. Gostaria da sua ajuda. Um senhor montou um supermercado. Adoro esses casos que envolvem negócios, né? E, como na época não existia a Eireli, ele colocou uma filha com 10% do supermercado e ele com 90% do supermercado. Bem, ele montou um supermercado, ele tem 90% da empresa, ela tem 10%. A filha não contribuiu com nada. E agora ele morreu. O supermercado cresceu muito, muito. E existem outros 3 filhos. Eles consideram que os 10% que ela tem na empresa foram antecipação de herança, antecipação de legítima. É a opinião deles, né? A opinião deles é essa. Caso a filha não comprove como que ela colocou os 10%, seria possível presumir que foi adiantamento de herança? Pergunta dela. Eles sugeriram alterar o contrato da empresa, dividindo as cotas igualmente para cada filho, mas ela não aceita. Que interessante, hein? Que interessante. Deixa eu ver uns comentários aqui. Não mexeu na legítima. Poxa, eu queria só não entender se ela está advogando para quem. Para quem que ela está advogando aqui, que eu não peguei, né? Bom, então a Juliana diz assim, o pai montou um mercado, maravilha, e na época não podia montar sozinho, botou uma filha com 10%. A gente não sabe se a filha botou grana ou não. Agora ele morreu e os filhos diziam assim, isso aqui, esses 10%, ela não tinha como botar na época. Estão alegando isso. E isso aí foi um adiantamento de herança. Bom, é difícil a gente saber se na época o pai realmente deu os 10% para ela. Deu ou não deu, né? É difícil. Porque quem garante que ela não tinha esses 10%? Né? Quem garante que ela não tinha esses 10%? Então, claro que nós poderíamos pedir as declarações de imposto de renda para começar a ver isso, né? Que seria interessante, né? Pede as declarações de imposto de renda dela. E quanto foi o capital na época? Vamos imaginar que o pai na época botou 100 mil reais, tá? Então, eu vou botar 90 mil e a minha filha vai botar 10 mil. Beleza. Aí, ela tinha esses 10 mil ou não, né? Eu não sei se ela precisaria provar isso. Eu acho que quem teria que provar que não são os meninos. Teriam que dizer, na época ela não tinha esses 10% não tinha nem imposto de renda nem nada, tá? Mas se for provado que realmente ela não tinha condições e o pai deu para ela isso, me parece claro que foi um adiantamento de herança, um adiantamento ilegítimo. O Código Civil traz isso. Ele diz assim, o Código Civil, quando houver uma doação de pai para filho, presume-se adiantamento de herança. Salvo se colocar ali escrito na doação que não se trata de adiantamento de herança, mas sim uma doação da parte disponível. Ou seja, a parte que eu poderia doar para quem eu quiser. Professor, que parte é essa? Ora, a lei fala claramente que todos nós que temos patrimônio e temos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, filhos, os ascendentes, meus pais, e os cônjuges ou companheiros. Para mim, herdeiro necessário é companheiro. Toda vez que nós temos um desses aí, eu só posso doar
dispor metade do meu patrimônio, a outra metade eu não posso dispor por doação. Ah, mas eu posso vender tudo? Posso. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou viajar o mundo de balão, que nem o padre do balão, né? Eu vou viajar o mundo de balão. Posso fazer isso? Posso. Ah, mas meus filhos vão ficar sem nada. Tem que trabalhar, gente. Vamos ser francos, né? A vida é feita para trabalhar, né? A única coisa que meu pai me deu foi educação e estudo, né? Meus pais estão vivos até hoje. Nunca ganhei herança, não. Tem que trabalhar, né? Eu sempre falo para meus filhos também. Tem que trabalhar. Agora, posso vender tudo? Posso vender tudo e viajar de balão. Tô nem aí. Beleza. Mas se eu quiser doar, só posso doar metade. Por quê? Porque eu tenho herdeiros necessários. Então, aqui, isso tem que estar claro na hora da doação. Doei para um filho, por exemplo, uma casa. Tá, mas tu doou da parte disponível, que tu doa para quem tu quiser, ou de herança. Não falei nada. Adiantamento de herança. Tá? Bom, aqui no caso, a filha tem 10% e ele tem 90%. A gente está presumindo que ela botou esses 10%, né? É claro. Mas os filhos entendem que não. Então, eles vão ter um trabalho maior de provar. Dizer, ó, na época, ela tinha tantos anos, ela não trabalhava, ela não tinha renda alguma, e se pegarmos o imposto de renda dela, não consta nenhuma receita. Então, na verdade, o pai doou para ela isso. E esses 10% são adiantamento de herança. E aí, abate, então, do valor que ela teria para receber agora com a morte do pai, tá? Tão legais os comentários ali, né? Muito bons os comentários desse chat aqui. Se você tá no chat, você tá rindo junto comigo, né? Eu tenho que rir dos comentários. Agora, provar isso é difícil, gente. É claro que é provar, né? É difícil, né? Mas dá para fazer, tá? A questão que eu ia falar é quanto vale essas cotas hoje? Então, quanto valem as cotas hoje é uma questão interessante. E quanto foi o valor das cotas na época? Tá? Então, eu acho que, Juliana, é importante fazer Tem 3 correntes sobre isso, né? Tem 3 correntes sobre isso no direito. Eu acho que tu tem que dar uma olhada nisso. Quem explica muito bem essas 3 correntes é o que eu gosto, assim, o livro do Cristiano Chaves com o Nelson Rosenwald. Ele fala bem claro das 3 correntes. Tem outros autores excelentes também, o Tartusso também. Fala isso. O valor desse adiantamento de herança, quanto é hoje? Dá uma olhada nisso. Tá? Dá até pra gente fazer uma live sobre isso. Eu acho até que eu já fiz uma live com a Letícia sobre isso. Se eu não me engano, essa live está lá na plataforma. Eu vou olhar depois. Mas tem 3 correntes sobre isso, porque a gente teria que ver hoje quanto vale as cotas, quanto foi a doação na época, né? Para a gente poder lidar com essa diferença aí, tá? Então, no meu entender, primeiramente, ela é sócia. Agora, que eles podem provar que ela não tinha receita? Podem. Mas é questão de prova e questão de decisão judicial. O que sempre é mais enroscado. Mas eu sei que você vai se dedicar e boa sorte, Juliana Rabelo, em mais esse problema aqui.